11 dos documentos históricos perdidos mais importantes. Relatos escritos do mundo antigo foram copiados, estudados, resumidos e parafraseados por escritores posteriores, que por sua vez mantiveram esses escritos vivos. Escritores medievais, modernos e mais recentes também contribuíram para o enorme corpus de obras escritas sobre o passado. Dentro dessa coleção, no entanto, existem inúmeros documentos históricos que foram perdidos para sempre. Destruídos, danificados, extraviados. Isso realmente não importa. Eles estão ausentes no contexto mais amplo do conhecimento histórico. Os redatores tinham muito a dizer sobre isso, fornecendo vários exemplos de documentos históricos ausentes que eles gostariam de ler se tivessem a chance. Os códices maias destruídos durante o século XVI. Toda a coleção de literatura e arte pertencente aos maias que foi suprimida e destruída na Inquisição. Após a conquista espanhola dos maias, missionários católicos desceram à Península Yucatán para difundir sua fé, em grande parte liderados por Frei Diego de Landa, de 1524 a 1579 d.C. Os esforços de conversão foram acompanhados pela tortura de milhares de maias e a destruição de obras escritas e restos físicos de práticas indígenas anteriores. Não está claro quantos códices maias existiam, mas existem apenas 3 ou 4 existentes hoje. Segundo Landa, os livros estavam cheios de nada em que não se visse superstição e mentiras do diabo, entre aspas. Como resultado, ele os queimou. Segundo ele, os maias lamentaram em grau surpreendente e que lhes causou grande aflição, infelizmente. Escritos de Ptolomeu Soter sobre Alexandre o Grande. Eu realmente gostaria de ler os relatos em primeira mão de Ptolomeu Soter de suas campanhas com Alexandre o Grande. A Biblioteca de Alexandre fazia parte de uma instituição intelectual maior, fundada por Demétrio de Falero e Ptolomeu I Soter, em meados da década de 290 a.C. O objetivo era criar um repositório abrangente de todo o conhecimento e, através do patrocínio dos faraós subsequentes, a biblioteca recebeu centenas de textos e tornou-se um próspero centro de pesquisa. A destruição da Biblioteca de Alexandria está envolta em mistérios, com Júlio César, a Igreja Cristã e os califas muçulmanos culpados pela perda. Independentemente de quem carregasse a maior parte da responsabilidade, grande parte da coleção em Alexandria foi perdida, talvez incluindo memórias escritas pelo próprio Ptolomeu I Soter. Ptolomeu I Soter foi um dos companheiros de Alexandre o Grande, acompanhando-o em campanhas na Pérsia e na Índia. A única informação de seu trabalho é encontrada nos escritos de Arriano, do século I d.C. Documentos da Casa da Sabedoria de Bagdá. Os mongóis sitiaram Bagdá em 1258 e destruíram a Grande Biblioteca de Bagdá, também conhecida como a Casa da Sabedoria, bem como todas as outras bibliotecas de Bagdá. Também conhecida como a Grande Biblioteca de Bagdá, a Casa da Sabedoria foi um centro de aprendizado islâmico desde o século VIII até a sua destruição em 1258. O conteúdo de sua coleção incluía tratados médicos, textos matemáticos e trabalhos científicos em árabe, hebraico, grego, latim e outras línguas. Com o ataque a Bagdá pelas forças mongóis em 1258, o conteúdo intelectual da cidade foi destruído e supostamente jogado no rio Tigre. Isso também sinalizou o fim da chamada Idade de Ouro do Islã, centrada no Califado Abássida. A enciclopédia Yungo
foram cerca de pouco mais de 10 mil volumes perdidos da grande enciclopédia do imperador Yongo-min. A enciclopédia Yongo foi encomendada pelo imperador de mesmo nome, que reinou na China Min, de 1402 a 1424 d.C. Yongo reuniu milhares de escribas e estudiosos para construir um registro abrangente da história e filosofia chinesa, práticas agrícolas, literatura, aprendizagem e uma série de outros tópicos. Quando foi concluída em 1408, a Enciclopédia Yongo incluía mais de 22.800 capítulos contidos em 11.095 volumes. Após a queda da dinastia Min, a enciclopédia original foi destruída, enquanto apenas cerca de 400 volumes de cópias sobreviveram à modernidade. Os livros sibilinos. Os livros sibilinos, perdidos pelo fogo em 83 d.C., é de ficar bastante surpreso ao descobrir que eles realmente existiram. Legendariamente oferecido ao rei Tarquínio o Soberbo, o último rei de Roma durante o século VI a.C., os livros sibilinos eram 9 em número e continham escritos proféticos do futuro. Quando abordado para comprar os livros, o Soberbo recusou devido ao alto preço. A Sibila queimou 3 livros, mas o rei ainda se recusou a comprá-los. Nesse ponto, ela queimou mais 3, deixando apenas 3 para o rei finalmente comprar pelo preço total. Os livros sibilinos foram mantidos sob vigilância por membros do Senado romano e foram mantidos no Templo de Júpiter. Os romanos os consultavam regularmente, mas quando o templo foi incendiado em 83 a.C., os livros foram destruídos. Partes perdidas de Aburbi Condita. Há, sem dúvidas, muitas possibilidades, mas Aburbi Condita vem à mente imediatamente. Originalmente consistia em 142 livros, dos quais apenas 35 são existentes, ou seja, apenas 25%. Sabemos do que tratam os outros livros, mas seria incrivelmente interessante ter as obras reais e nos daria um tesouro de informações adicionais. Escrito por Tito Livio no ano 17 d.C., Aburbi conta toda a impressionante história romana em 142 volumes. Os 35 livros que existem hoje incluem os 10 primeiros, que contam a história da fundação de Roma através das guerras samitas. Os livros 21 a 45 relatam a Segunda Guerra Púnica e eventos até 167 a.C. É somente por meio de resumos e autores posteriores que usaram o trabalho de Livio que as informações dos capítulos restantes chegaram aos leitores contemporâneos. O Censo Americano de 1890. O Censo dos Estados Unidos de 1890, praticamente tudo foi queimado em um incêndio em 1921. As partes que não foram destruídas pelo fogo foram destruídas por idiotice. Os registros restantes foram destruídos intencionalmente nos anos 30. Os dados do censo são inestimáveis para os historiadores e a destruição do censo de 1890 torna a pesquisa dessa época muitas vezes mais difícil, especialmente encontrar indivíduos específicos. Como o 11º censo da história dos Estados Unidos, o censo de 1890 precedeu o estabelecimento formal dos censos Burel em 1902. A coleta de dados para o censo resultou em estatísticas sobre raça, mortalidade, crime e situação econômica, geralmente uma avaliação de profundidade do que os esforços anteriores. O incêndio que eclodiu em 1921 destruiu cerca de 1/4 dos dados, com danos adicionais em 50%. Em resposta aos apelos por uma maneira mais segura de manter os registros seguros, o Congresso criou o Arquivo Nacional.
Quando o Arquivo Nacional foi criado em 1934, o bibliotecário-chefe rejeitou a ideia de que os registros do censo deveriam ser mantidos para fins históricos. Como resultado, os registros censitários restantes foram destruídos, com exceção de alguns fragmentos. O livro tentador do historiador romano Suetônio sobre prostitutas. Vidas de prostitutas famosas de Suetônio. Não sabemos nada sobre isso, mas apenas o título. Mas, dado que ele fez com a vida dos 12 Césares, presumimos ser uma leitura bastante suculenta sobre a vida de prostitutas conhecidas da antiguidade. De acordo com a introdução de A Vida dos 12 Césares, traduzida por Robert Graves, Suetônio, 69 a.C. a 122 d.C., escreveu inúmeras obras perdidas na história. Esta afirmação é baseada no que foi colhido sobre a obra de Suetônio das obras dos estudiosos posteriores. Acredita-se que um deles, Vidas de Prostitutas Famosas, tenha sido na mesma linha de suas obras conhecidas, de natureza biográfica e cheia de detalhes sobre a vida cotidiana, política e costumes na Roma Imperial. Escritos e músicas de Safo. Safo foi conhecida antes em vida. Era tratada como uma poeta, assim como Homero era tratado como o poeta. Ela foi uma das poucas mulheres a ser retratada em cerâmica, o que é o equivalente grego antigo a aparecer em um programa de televisão, no horário nobre. Os escritos e, talvez mais importante, a música de Safo. Alguns eruditos acreditam que ela tenha escrito seus poemas para mulheres e meninas pertencentes ao culto de Afrodite e que haviam celebrado os ritos femininos como a puberdade, o casamento e o parto. Nascida na ilha de Lesbos, Safo, de 620 a 570 a.C., foi uma poetisa lírica tão influente na Grécia Antiga que Platão a chamou de a 10ª musa. Acredita-se ter composto 9 volumes de poemas e canções. As únicas obras existentes de Safo, no entanto, incluem um poema completo, o Hino de Afrodite, e fragmentos simples de outros. Centenas de peças desaparecidas da Grécia Antiga. O drama grego antigo é uma das maiores literaturas da história mundial. Sófocles escreveu 120 peças ao longo de sua vida, mas apenas 7 sobreviveram de forma completa. Apenas 7 das estimadas 70 a 90 peças de Ésquilo sobreviveram. Alguns estudiosos antigos atribuíram 95 peças a Eurípides. Destes, 18 a 19 sobreviveram, mais ou menos completos. 11 das 40 peças de Aristófanes sobrevivem virtualmente completas. Assim, das cerca de 332 peças desses grandes dramaturgos, temos 44. As tragédias foram escritas em trilogias e só temos uma trilogia completa, a Oresteia de Ésquilo. Não temos uma trilogia sobrevivente de Sófocles ou Eurípides. O teatro na Grécia Antiga era uma forma de celebração, competição e um método de comentário sócio e político. Peças foram apresentadas em festivais e, através das obras que sobrevivem, o mundo moderno conheceu 4 grandes escritores: os dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Acompanham o comediante Aristófanes como os primeiros dramaturgos mais influentes. Os textos de Avesta zoroastristas desaparecidos. Há também muitos textos Avesta, escritos sagrados dos zoroastrianos, que foram perdidos e só são conhecidos através de resumos posteriores. O zoroastrismo começou durante o século VI a.C., na Pérsia Antiga, como a coleção de obras sagradas no centro de zoroastrismo. Avesta compreendeu os ensinamentos do profeta Zoroastro, narrativas, comentários
hinos e leis, todos transmitidos entre 1500 a 1000 a.C. Enquanto o Avesta já continha 21 livros, apenas cerca de um quarto dele ainda existe. Muito disso é encontrado no trabalho do século 9 ou 10, o Descartes, e foi dividido em categorias. Os gathas e os lastes são hinos, enquanto o yasna é de composição litúrgica. Narrativas chamadas de Vanidade explicam mitos e regulamentos associados à tradição zoroastrista. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguns desses 11 documentos históricos perdidos? Qual dos documentos mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!